Primeiramente, agradecer à reitoria da Uninove e à diretoria do curso de Ciências Exatas, os professores Jean e o professor Naldi, que nos ajudaram, nos deram suporte para estar realizando esse evento. Também, como eu já havia comentado, este evento hoje está sendo feito com transmissão simultânea em tempo real para todos os campi da Uninove. Então, todos os alunos que não estão presentes aqui estão em outros campi, e até mesmo os alunos do curso à distância de Logística e Qualidade estão podendo assistir a palestra em tempo real, e vocês que estão aí nos assistindo do outro lado podem mandar perguntas por WhatsApp, que no final da palestra o nosso convidado irá responder essas perguntas. Bom, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, o pessoal de qualidade, logística, o pessoal do EAD, que sempre aparece o pessoal do EAD para prestigiar as nossas palestras, os professores, Raul, nosso palestrante, e a ideia é a gente tirar o maior proveito possível desse aprendizado aí, né? A ideia é trazer um pouquinho de experiência de fora, para a gente trocando essas informações, que é muito gratificante para nós. O tema da palestra é sobre logística de valores, pessoas, informações, então o palestrante depois ele vai estar tratando desses assuntos. É importante que vocês que estão assistindo à distância também, se tiverem perguntas, podem mandar essas perguntas por e-mail, WhatsApp, que a gente vai estar passando no final para o palestrante. E é sempre muito importante, né, esses eventos que a gente tem realizado aqui, trazendo profissionais de mercado para estar falando a língua, né, do que está acontecendo, né, a linguagem profissional atual do mercado, tanto na área de logística como de qualidade. Então, eu gostaria de chamar aqui o nosso colega José Raul, da empresa Protege. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Raul Batista, eu sou gerente corporativo de logística no Grupo Protege. Quero agradecer primeiramente o convite da Tamires, né, que abriu essa porta para a gente aqui, ao professor Denis pelas dicas, né, de como se comportar numa transmissão ao vivo, acho que é importante isso, né. A Uninove pela abertura e confiança de poder trazer um pouquinho de conceitos da logística de valores, é algo que atua com logística, com conceitos logísticos, mas às vezes é meio desconhecido do público em geral, principalmente dos formandos em logística e qualidade. E cada um de vocês que veio aqui numa sexta-feira, dia que a gente pensa mais no happy hour do que na aula, do que em conhecimento, né? Agradecer a todos. Há umas 3 semanas atrás, um pouco mais que isso, eu fiz um briefing com o professor Denis, para a gente ser melhor conduzido nesse bate-papo aqui hoje, ser mais produtivo, poder colaborar mais, né? E quando a gente viu a data que caía esse bate-papo, essa palestra, a gente viu que caía numa sexta-feira. E eu manifestei para ele a preocupação. Poxa, sexta-feira, dia de happy hour, né? Para falar de logística, acho que não vai rolar muito, né? Daí eu chego aqui e vejo essa turma toda, esse monte de gente aqui, e eu estava pensando aí no canto, né? É um monte de louco, malucos, né? Ou realmente vieram buscar algo diferente, tentar pensar conceitos diferentes, insights diferentes, algo que possa contribuir de alguma maneira no teu aprendizado, na tua carreira, no teu dia a dia, né? Então, confesso para vocês que qualquer uma das opções, loucos ou buscar novidades, insights, tem a minha admiração e meu respeito. Há um tempo atrás, há mais ou menos 1 mês ou 2 meses, a gente começou a fazer o nosso orçamento na empresa de 2017, começar a planejar o orçamento de 2017. E na reunião tinha diretores, presidente da empresa, né, alguns colegas sêniores da gerência, do corporativo. E a gente falava um pouquinho, né, projetando o futuro, do atual cenário do Brasil, do atual cenário do nosso país, e de tudo que está acontecendo, todos os traumas que a gente vai arrastar por alguns anos ainda, de toda essa podridão que vem acontecendo, infelizmente, né? E eu manifestei naquele momento uma certa esperança de futuro para o Brasil. Claro que eu fui quase vaiado, né? Criticado pela minha esperança, né? Eu respeito a opinião, respeito a crítica, claro que o cenário atual não é nada promissor, pelo menos é desanimador, né? Mas eu queria que eles estivessem aqui hoje, de verdade, queria que eles pudessem ver com os olhos e testemunhar do que eu falava, da onde vinha a minha esperança.
A minha esperança não vem de quem está no comando agora, do sistema atual, da história recente, não é nada disso. A minha esperança de futuro de Brasil, ela vem de quem ainda não está no comando, de quem ainda não está no poder. E talvez os futuros líderes, os futuros comandantes, talvez tenham muitos aqui sentados hoje. Talvez muitos de vocês possam daqui a pouco comandar tudo isso que está acontecendo. E é daqui, de momentos como este, numa sexta-feira à noite, diversos jovens, professores, acadêmicos, pessoas buscando novidade. Eu sei que tem uns aqui que estão por livre e espontânea pressão, que tem que cumprir a palestra, mas é um momento importante, vamos tentar aproveitar o máximo possível. Vou falar um pouquinho dos nossos pilares operacionais, vou falar um pouquinho das nossas conexões operacionais e como a gente interage com a sociedade e todas as operações logísticas. Se der tempo, vou trazer um case de sucesso que a gente trouxe aplicando conceitos logísticos. E no final, vou estar à disposição até a hora que for para a gente bater um papo, conversar, tirar algumas dúvidas, ok? A logística é algo que, na minha opinião, passa desapercebido nos olhos da maioria das pessoas. Todos nós, sem exceção, de alguma maneira aplicamos conceitos logísticos ou operações logísticas para estar aqui hoje. A própria disposição do auditório, das cadeiras, tem conceito logístico implantado, empregado, de cross-docking, por exemplo. Eu estou um pouco mais de uma década nesse barco logística, nessa onda, confesso que é viciante, é desafiador. Aprendi que o profissional de logística é reconhecido por algumas características físicas, pouco cabelo, ou cabelos brancos muito cedo, ou cabelos em pé, para quem não sofre de calvície, né? Muito estresse, muita pressão, muita correria, cara acelerado, né? Muitas noites sem sono, muitas noites sem dormir, várias noites sem dormir, né? E é dessas conexões que eu quero falar um pouquinho hoje. Quando a gente olha um auditório assim, um prédio desse, a gente se atenta às vezes na engenharia, na arquitetura do prédio, e se esquece que nem o insumo que está empregado nessa obra brotou do chão. As pessoas que construíram isso aqui, a logística reversa do descarte do material que foi embora. Tudo isso é conceito logístico empregado. Para vocês terem uma ideia, para dar um exemplo, se algum de vocês aqui hoje, ou ontem, algum dia, foi num caixa eletrônico e sacou um dinheiro, sacou uma grana para comprar um lanche, pagar uma conta, ou ter um dinheiro para hoje fazer o happy hour depois da palestra, de alguma maneira nossas operações logísticas estiveram conectadas contigo. Se tu viajou pelos grandes aeroportos do Brasil e teve que despachar tuas malas, tuas bagagens, com certeza as nossas operações logísticas estiveram conectadas contigo. Se tu, depois de 10 anos enrolando tua namorada, finalmente colocou uma aliança no dedo dela, uma aliança de ouro, de alguma maneira as nossas operações logísticas estiveram conectadas com esse momento. Se tu participou dos últimos grandes eventos do país, Copa do Mundo, Olimpíada, Rock in Rio, e precisou comprar o ingresso e ter aquele bilhetezinho na tua mão, de alguma maneira nossas operações logísticas estiveram contigo. Comprou um tablet, um notebook, uma joia, de alguma maneira nossas operações logísticas estiveram contigo. O que eu quero dizer é que o profissional de logística, as operações logísticas conectam as pessoas, movimentam uma empresa, movimentam um país, movimentam uma economia. E quando a gente está falando para acadêmicos que estão indo para esse caminho da qualidade da logística, vocês têm que entender que é para esse mundo, com essa responsabilidade, que vocês estão carregando. A logística não é algo novo. Talvez como teoria, como estudo acadêmico, sim. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje são pilares que a logística da Protege aplica em suas operações e que ao longo de 45 anos vem dando certo, sempre evoluindo com melhoria contínua. Quero falar um pouquinho de alguns pilares de atuação da Protege e apresentar para vocês, basicamente, de maneira macro, obviamente, 3 operações da Protege. Vou falar um pouquinho das nossas operações aeroportuárias, vou falar um pouco das nossas operações de logística de cargas para materiais e mercadorias de alto valor agregado, e vou falar da nossa logística de valores. E finalizo falando um pouquinho de como a gente lidera todas as operações. E no meio desse caminho eu vou trazer um case de sucesso, que a gente implantou, processos logísticos, de conceitos logísticos que deu certo e jogou a empresa num outro patamar. Deixa eu falar um pouquinho da Protege.
O Grupo Protege é uma empresa com capital 100% nacional. Concorre num mercado extremamente competitivo, com players de multinacional. Vem há vários anos sendo eleita e indicada como uma das maiores e melhores empresas do país, tanto no resultado quanto em clima para se trabalhar. Todas as nossas operações logísticas têm selo de certificação, têm selo de qualidade. Diferente de alguns concorrentes que conseguem o selo de qualidade, a ISO em uma operação e replica esse selo para outros, a gente tem todas as operações nossas, internas e externas, certificadas. O Grupo Protege hoje é composto por 6 empresas, há mais de 4 décadas ofertando serviços de segurança, proteção, segurança eletrônica, logística de cargas, logística de valores, serviços aeroportuários. Estamos hoje com quase 20 mil funcionários por todo o Brasil, atuando em serviços, logística, serviços aeroportuários, serviços de segurança eletrônica e nos back-office, obviamente, dos nossos escritórios. A Protege está com 44 bases operacionais atuando no Brasil. Recentemente inauguramos a nossa base de Rio Verde, no centro-oeste do Brasil. E essa distribuição geográfica nos dá uma vantagem competitiva dentro do nicho de negócio que a gente atua, que é a nossa malha logística, a nossa capacidade de estocagem e distribuição dos produtos e insumos dos nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, apesar de toda a dificuldade de mobilidade urbana que se tem nas grandes cidades e no interior do Brasil, a gente atende mais de 18 mil pontos por dia, nos mais diversos cenários. Portos, aeroportos, com as operações intermodais, por exemplo, shoppings, lotéricos, bancos, pequeno e médio varejo, na periferia, no interior do Brasil, nos grandes centros. E é para falar um pouquinho de como se conecta tudo isso, é que eu vim falar com vocês aqui hoje. Antes de começar o nosso bate-papo de verdade, eu quero passar o institucional da empresa, que conta uma história, um videozinho bem curtinho, prometo que ele não dá sono não, e que vai trazer um pouquinho da nossa história, alguns números, né? E quero apresentar a Protege de uma maneira um pouco mais clean para vocês. Vou passar o vídeo agora. Em São Paulo, há mais de 40 anos. E sempre tivemos a consciência de nossa importante missão. Hoje nosso grupo está presente em todas as regiões do Brasil. Somos mais de 20 mil colaboradores e uma única visão. Com eficiência em cada segundo, a cada dia, para todas as nossas atividades. O dia mal começa e já nos preparamos para atender mais de 10 mil caixas eletrônicos espalhados pelo país. Grandes bancos, empresas e organizações financeiras confiam e acreditam plenamente em nosso trabalho. Realizamos anualmente mais de 4 milhões de atendimentos por terra, pela água e pelo ar. Estamos um passo à frente, projetando e desenvolvendo veículos especiais para atender às necessidades específicas do mercado. E na busca pela diversificação dos negócios, investimos também no segmento de transporte de carga segura. Nosso grupo é formado por 6 empresas e cada uma exerce importante papel. Com a Protege, empresa que deu origem ao grupo, transportamos as riquezas da nossa pátria, sempre com sigilo e confiança. A Proforte oferece os mesmos serviços em diferentes estados. Os treinamentos táticos e capacitação de nossos profissionais são realizados na Provig, nossa escola de treinamento, e vão muito além das exigências legais. A Protege Segurança Eletrônica é a nossa empresa responsável pela aplicação de tecnologia em projetos para o mercado. A Protege Serviços é a empresa destinada à terceirização de mão de obra. Atua também em grandes eventos.
Nossos serviços ganham asas com a ProAir, que opera em 27 aeroportos do país. Tudo isso suportado por uma equipe de profissionais em todas as bases do Brasil, motivados, buscando a melhoria contínua dos serviços e também dos processos. E quando chega o final de mais um dia para nós do Grupo Protege, com ele temos a sensação de dever cumprido e a certeza de que amanhã será dia de trabalho. De muito trabalho. Grupo Protege, de pessoas para pessoas. Alguém trabalha em alguma empresa de transporte de valores aqui? Concorrente da Protege? A Prosegur, bacana. Então eu não posso falar mal. Tá bom. A gente baseia os nossos pilares de atuação operacionais, dentro da nossa logística, em 3 grandes pilares de atuação na Protege: pessoas, processos e tecnologia. Processos bem definidos, procedimentados. A gente faz uma logística um pouco diferente da convencional, né? A gente emprega dentro da nossa logística questões de segurança extremamente altíssimas. Trabalhamos com veículos com a sua tonelagem quase no máximo. O nosso profissional, o nosso carregador, o nosso motorista de logística não é o convencional de mercado. Ele tem um treinamento todo especial. Ele dirige veículos diferenciados e atua num cenário muito hostil. Por isso as pessoas estão no topo dos nossos pilares. Tecnologia é fundamental porque isso faz tu evoluir, se atualizar e se tornar mais competitivo. Mas o foco da Protege são pessoas. A gente acredita que a única coisa que causa inovação, que faz evoluir um país, uma empresa, uma sociedade, são pessoas. Tu nunca ouviu falar de uma máquina que acordou de manhã e diz assim, eu tenho uma ideia inovadora. Não rola. Muita gente tem medo da tecnologia, eu acho que a tecnologia vem para ajudar a gente, mas pessoas na inovação, na criatividade, dificilmente um dia será, pelo menos eu acho que eu não vou estar vivo e muita gente não vai estar vivo para ver isso acontecer. E para falar desses 3 pilares, e essa vai ser a nossa linha de raciocínio até o final, é que eu vou me basear o nosso bate-papo agora aqui. Vou falar das nossas operações logísticas. A gente atua em diversos cenários, transporte terrestre, estocagem, distribuição, fracionamento de carga, serviços aéreos, escolta aérea, escolta terrestre, transporte de produtos manufaturados de alto valor agregado, o dinheiro propriamente dito, ingressos. A gente tem todo um processo de produção dentro das nossas bases, que a gente trabalha literalmente com todos os conceitos logísticos. Vou falar um pouquinho das nossas operações de aeroportos. A ProAir é uma empresa de logística que atua nos grandes aeroportos do Brasil. Qual é o papel e as operações principais da ProAir nesses aeroportos? Basicamente, operações logística de pista de aeroporto. Operações de handling, que vai desde a limpeza da aeronave, o QTA, o QTU, que é suprimento de água, a retirada de dejetos, a procura por objetos estranhos dentro da aeronave, uma bomba, por exemplo, processo que a gente acaba fazendo. A escolta, a movimentação de carga em solo, em pista de aeroportos. Escolta do pessoal, de toda a logística que os comissários precisam, que as empresas da aeronáutica precisam. Um outro serviço que a gente presta também, e que trabalha com uma logística parecida com a da ProAir, é a serviço de aviação executiva, que é muito parecido com os processos logísticos que a ProAir atua, que ela executa e oferta, mas é focada num nicho de negócio considerado mais VIP. Obviamente, todo o processo que a aeronave exige em solo para os executivos, presidentes, enfim, a gente acaba atuando desde a segurança propriamente dita da pessoa, até a parte de segurança aeronave, limpeza e até cuidado dela no hangar. Aqui são alguns veículos que a Protege tem. A Protege tem uma frota de atendimento dentro de aeroportos mais modernas do Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, apenas para colaborar, muitas empresas que atuam no mesmo segmento que nós, dentro das operações, acabam até nos pedindo apoio e até quarteirizando, às vezes, o serviço que eles pegam, porque não tem condições ou equipamentos adequados para atuar e entregar o serviço. A Protege, ela nasceu como uma empresa de segurança.
O foco da Protege é a proteção. Com o passar do tempo e olhando para o mercado, a gente foi percebendo que o dinheiro foi reduzindo a circulação de cédulas e moedas. E o delinquente que ataca e quer isso para o roubo, ele percebeu que isso foi reduzindo no comércio, principalmente pela entrada do pagamento eletrônico, cartão de créditos, smartphones, aplicativos, reduziu esse valor. Com isso, o criminoso acabou migrando para buscar produtos que pudessem virar dinheiro. E aí começou a aumentar os ataques, por exemplo, a cargas de notebooks, smartphones, alimentos, combustíveis. E a Protege, usando tudo aquilo que tem de experiência, de mais de 4 décadas de proteção, embarcou segurança em caminhões blindados capazes de transportar essas mercadorias que agora chamavam a atenção dos criminosos, que antes focavam muito em assalto a bancos, ataque ao próprio carro forte. E aí nasce o transporte de valor e o segmento carga segura, que visa transportar produtos de altos valores agregados. E o processo acontece desde o desembaraço no aeroporto, a parte de desembaraço aduaneiro, até o ponto a ponto da entrega e da coleta da fábrica até o CD de distribuição. Todos os nossos veículos são desenhados e produzidos pela Protege. A gente foi desenvolvendo os veículos conforme o mercado vinha pedindo necessidade e mantendo a qualidade de serviço. Então, são alguns veículos que eu trouxe para vocês apenas para informação, das modalidades, todas as cargas paletizadas, né, para poder comportar. São veículos blindados, de nível 3, e certificados pela Polícia Federal. Uma das operações que o Carga Segura vem atuando é a Operação Intercompany, que nada mais é que pegar na fábrica, onde eu termino o produto manufaturado, até entregar na fábrica de destino, por exemplo, algum insumo fundamental para um processo de fabricação de um smartphone, por exemplo. Somos a única empresa transportadora de valores que tem a licença Anvisa hoje no Brasil, né, uma das únicas da América Latina. A licença Anvisa traz uma solução para o transporte de medicamentos. São veículos preparados para esse tipo de transporte, então exige toda uma série de preparação do próprio baú, do acondicionamento e treinamento do nosso pessoal. Além da parte de segurança, também tem que ter um treinamento para transportar e manusear essa carga. Dentro da logística de valores, que é o nosso carro-chefe das operações logísticas, a gente vai mostrar um pouquinho de como é que funciona a nossa cadeia, de maneira bem macro. Logística de valores funciona mais ou menos assim. Imagine uma fábrica que produz um produto, no nosso caso, uma lote de dinheiro, estoca e distribui por terra, por ar e por água, até chegar no seu destino final, que pode ser uma entrega numa agência bancária, pode ser um abastecimento de um caixa eletrônico, pode ser a entrega de uma joia, entrega de um bilhete em algum lugar específico. A logística de valores, ela tem sua cadeia mais ou menos distribuída como traz para nós a ilustração. Processamento, controlado PCP. Essas siglas faz sentido para vocês? Bacana. Ainda bem, né? Estoque, sistema WMS de controle. Está valendo nota, professor? Já aqui, né? Nós temos um sistema, um RP próprio, desenvolvido pela Protege para o segmento e para atender o nicho de negócio. Tudo isso é distribuído de cross-docking, todo mundo sabe também o que eu estou falando, né? Tanto de cargas, quanto da parte de roteiros, até chegar no nosso cliente. E para alguns tipos de serviço da logística de valores, a logística reversa, que é o que retorna após cumprir um ciclo de produção, por exemplo, de consumo, que é o caixa eletrônico, que é um exemplo muito claro da logística reversa. Todas as nossas operações, todas, sem exceção, têm KPIs. Todas têm indicadores. Cada processo tem meta. Cada processo tem indicador que mede a performance. E todas as metas são muito, muito desafiadoras. A gente tem um conceito de meta, e precisa ter boas medições para isso, que ela é o seguinte. Para quem já trabalha com logística, vai fazer mais sentido para mim. Para quem quer trabalhar, eu vou contar um pouquinho da história. Tu vai ter muitas metas na logística, muitos controles, muitos KPIs.
E a tua meta sempre vai ser por alguém que não vai executar esse serviço. Mas é alguém que está ali para fazer tu arrepiar a tua espinha quando a meta chegar. A meta é uma coisa muito mágica. E ela é muito simples de saber se é uma meta boa ou ruim. Quando é proposta uma meta para a pessoa, e a pessoa olha e fica assim, está agressiva, mas acho que dá. A meta não é boa. Se a pessoa olhar o desafio, dentro do indicador proposto, dentro do orçamento, e falar assim, ó, caramba, não tenho ideia como eu vou atingir e entregar esse resultado. Essa é uma meta boa. Por que é uma meta boa? Porque ela vai fazer tu passar por um processo que tu não conhece. E esse processo te joga para um patamar muito mais elevado. Por um simples motivo. Porque se tu já soubesse como chegar lá, tu já estaria lá. Já estaria atingindo essa meta. Então, nossos indicadores, eles são financeiros, operacionais, indicadores de pessoas. Eu tenho indicadores individuais, performance individual de cada um, de cada processo, para que aí saber aonde atacar, aonde conceitos logísticos podem nos ajudar. Dentro dos processos da logística, a gente atua basicamente em 3 pilares: planejar, monitorar e executar. Dentro desses conceitos, desses pilares, a gente criou o conceito 70, 10, 20. Planejar, monitorar e executar. O que é o 70, 10, 20? É o tempo, o esforço, a dedicação que eu começo antes de a operação acontecer. Então o tempo para planejar tem que ser gasto, 70% da turma, da energia da turma tem que ser no planejamento. Tem que nascer bem. O roteiro tem que sair dentro de casa já ganhando. A rota tem que acontecer ganhando. O processo antes do start inicial, antes de eu ligar a primeira máquina, antes de eu ligar o primeiro caminhão, ele tem que sair ganhando. Eu tenho que ter planejado todos os cenários possíveis e conhecidos. Depois, monitorar o que eu planejei. Monitorar o que eu defini como meta. E por último, executar. E se tudo não der certo? E se sair alguma anomalia? E se der algo errado? Vocês conhecem, obviamente, esse desenho, conhece ou não? Já viram, né? Para quem vai trabalhar com logística, isso pode virar a tua tela de descanso do teu computador. Tu vai tirar foto do lado disso aqui, assim. Por quê? Porque é simples, fácil e totalmente eficaz. Todas as anomalias que acontecem na nossa operação, a gente mapeia, entende por que ela aconteceu. Primeira coisa quando acontece algo errado na operação logística, que é o que tu vê, o que tu enxerga, o problema. Quando está doente, o que tu vê é a febre. Tu sente, primeira coisa, a febre. Só que tu não sabe o que está causando isso. E aí tu começa a aplicar o PDCA nessa brincadeira. Identifica a causa, viu o problema, identifica a causa, cria uma ação que mata a causa. E isso a gente faz em tudo na Protege, em tudo. Em vendas, no faturamento, no processo administrativo, nas operações logísticas. Isso tem trazido ganhos para a Protege, e só por isso a Protege tem crescido a cada ano, acima que o mercado concorrente tem crescido, aplicando o PDCA. Então, quando o professor falar que isso é importante, amigo, estuda não só para passar na prova, leva isso contigo, porque em algum lugar tu vai aplicar isso. Hã? Não sei quem ouviu, mas tem que ouvir. Na logística corporativa, a gente aplica 5 filtros em processos para definir se eles são processos bacanas, projetos bacanas. E eu quero dividir com vocês 5 filtros aqui. Eles nascem de observação do que deu certo e do que deu errado, da tentativa e erro, de um monte de coisa. Mas tu pode aplicar isso aonde tu quiser, por exemplo. O primeiro filtro é a simplicidade. Vai me apresentar um projeto? Vamos criar um processo? Ele é simples? O que quer dizer simples? A minha filha de 9 anos tem que entender. Se o processo, o procedimento for simples, passou no primeiro filtro. Todo processo logístico complicado e que difícil de entender, fica difícil de replicar o conhecimento para as outras pessoas, principalmente numa equipe grande. Então ele tem que passar no primeiro filtro, simplicidade. Se tu vai saltar de paraquedas, o paraquedas é útil ou não é?
Qual é o segundo filtro dos processos logísticos? Utilidade. Ele é simples? É. É simples, é entendível? É. Agora, ele é útil? Ele passa por esse filtro da utilidade. O terceiro filtro é a aplicabilidade. Todo mundo tem um desse aqui em casa, não? Na empresa? Algum mágico trocou as tomadas do Brasil e não viu quanto isso era aplicável na sociedade. Na Olimpíada a galera sofreu pra caramba, né? Tinha gente barbudo lá dizendo que não funcionava. Estava cobrando R$200 pelo aluguel diário disso aí, né? Então, é simples, é útil e é aplicável, passou no terceiro filtro. O projeto, o processo continua. Qual é o quarto filtro? Burocracia. Não pode ser burocrático. Se é simples, é útil, é aplicável, não pode ser burocrático. Processo burocrático te abre erros, cria vícios e aumenta o custo. Adivinha qual é o teu indicador principal de homem de logística? Custo. Processos burocráticos geram custos. Sistema Lean odeia isso, né? E o último filtro é ética. Mas não é ética de filosofia. Se ele é simples, é útil, é aplicável e não burocrático, ele tem que fazer sentido, tem que estar com a ética do negócio da tua empresa, do teu empreendimento, do teu negócio, do teu departamento. Se ele não tiver conectado com isso, não passa nos 5 filtros da logística da Protege. Então, todo e qualquer processo logístico hoje na Protege tem que passar por esses 5 filtros. Senão, ele não sobrevive, ele não acontece. Por que a gente passa por esses 5 filtros? O Paulo está ali que não me deixa mentir sozinho. Porque quando a gente passa por esses 5 filtros, via de regra, ele vem para ser durável. Ele vem para mudar, para inovar. Ele vem para ensinar e jogar pessoas para um patamar que elas não conhecem. E detalhe, ela vem para gerar desconforto. Não sei se é o caso de vocês, eu acho que acontece só na Protege. A gente tem um monte de gente viciada em processinhos para trancar, para burocracias. Tem que dar de acordo para 25 pessoas, tem que dar de acordo. Tem alguém que imaginou um processo atrás de uma mesa, num gabinete, quando vai para a ponta da operação, a coisa não acontece. Eu tenho um caso de operação que eu tive a oportunidade de conhecer de uma empresa lá do Sul, eu sou gaúcho, onde elas receberam uma missão de entregar em Congo, na África, um reator absurdamente grande para usinas. E era uma coisa importantíssima para a empresa, porque era a entrada deles no mercado africano. E adivinha? Fizeram projetos, não sei se tinham filtros, mas sentou um monte de engenheiro lá. Não sei se tem algum engenheiro aqui, me perdoe, mas às vezes acontece isso. Um monte de cara estratégico, e não chamaram a turma da logística. Algum esperto desenhou um reator, projetou, fabricou e largou lá no Congo um reator absurdo. Sei lá, o tamanho dessa sala, se duvidar. Adivinha, será que as ruas do Congo dá para fazer uma manobra com esse reator lá? Chamaram o cara da logística. Migão, nós estamos com um problema. Qual? A gente teve que fazer um reator, contar toda a história para ele. Mas esse reator, ele entra nas ruas lá, não é melhor montar direto na fábrica? As pessoas, os profissionais, os players de logística, cada vez mais estão sendo requisitados para pensar, para projetar. E quando tu for atuar no mercado para quem não atua, e para quem já atua, pense fora da caixa. A logística vai sobrepor muitas áreas, bom que está gravando, muitas áreas que hoje são consideradas, administração, engenharia. Um profissional de logística, ele vê o todo. Como as pessoas vão chegar lá? Qual é o tamanho da rua? Qual é o peso de tonelagem que esse asfalto aguenta por metro quadrado, por centímetro cúbico? Quem vai operar? Em que idioma vai estar? Qual é a cor que tem que ter? Quem vai recepcionar? Qual é o just time de chegada desse insumo lá na ponta? Na Protege, faz sentido o que eu estou falando para vocês, não? Faz. Na Protege, a gente buscou no mercado, por um tempo, um RP, um enterprise que fosse capaz de atender todas as nossas demandas. Nos ajudar do faturamento, da venda, até o faturamento, né? Tem muitos
no mercado, mas nenhum que tivesse aderência ao nosso negócio. De tanto pelear, de tanto penar nisso, a gente desenvolveu o nosso próprio ERP, que é o nosso SIP, Sistema Integrado Protege. O SIP vem sendo construído há mais de 5 anos. E recentemente está tentando querem até copiar o nosso SIP, mas a gente não vai vender não. E é uma empresa fora do Brasil, não vai levar da gente isso. Toda a tecnologia, todos os teus roteiros, toda a tua produção tem que estar dentro do sistema. E para quem não gosta muito de planilha de Excel, já pula fora da logística, meu amigo. Para quem não gosta muito de mexer em sistema, de entender, até de TI, pula fora da logística. O profissional de logística tem que entender de TI, ajudar a turma a desenvolver sistema. Porque cara de TI, tem alguém de TI aqui? Não. Não? Tem lá. Vou falar mal de vocês agora. O cara de TI não sabe o que tu quer. Ele acha que sabe. Daí ele faz da maneira dele. Eu preciso criar um relacionamento, uma empatia, um rapport com esse cara, com esse profissional. Quem traduz para ele o que a operação precisa? O cara de logística. Quem traduz para o vendedor como a minha operação deve ser precificada? O homem de logística. Não é controladoria, contabilidade. Quem diz se todo aquele roteiro planejado faz sentido ou não faz sentido? Quem explica aquele pontinho azul lá no meio daquele roteiro amarelo? O que aquela parada está fazendo no meio de um outro roteiro? Quem entende que isso aqui vai gerar custo? Quem entende que isso aqui é uma fronteira de roteiro? Quem lê as rotas e sabe dizer se a operação está saudável ou não? Homem de logística. Profissional de logística. Então tu precisa ter um sistema, e aí tu precisa criticar o sistema que tu vai trabalhar, porque ele tem que te dar subsídio. Se tu tiver que pensar para atuar na operação logística, para as coisas simples, tu vai sofrer muito. Muito mesmo. Embarcamos tecnologia em todos os nossos roteiros, em todas as nossas atividades. Hoje todas as movimentações, tanto de pessoas quanto de insumos dentro da Protege, é controlado por RFID. Todo mundo conhece tecnologia também, né? Deve ser, acho que, matéria de vocês. Todos os nossos roteiros têm smartphones embarcados. Então, muito pouco contato eles fazem com a base operacional, eles saem com todo o roteiro planejado, sabendo qual a sequência do roteiro, qual a melhor sequência, se eles estão atrasados ou não, se há transbordo ou não na rota, se ele está fugindo dos valores transportados durante a coleta acima do que o seguro manda, eu tenho um alerta disso. Eu consigo atuar em qualquer caixa eletrônico sem entrar em contato com uma central. Então, o segurança que atua nesse carro forte, ou nesse Trudon, que é o nosso caminhão, ou numa carreta, no carga segura, além de ele entender de roteiro, além de ele entender de planejamento, além de ele entender dos insumos da parte de segurança que ele tem do processo dele, ele precisa também ser alguém atualizado. E aí começa um outro papel fundamental em quem é profissional de logística. Se tu vai trabalhar numa transportadora, por exemplo, ou numa fábrica, e tu vai trabalhar na estratégia da logística, e vai criar processos, desenvolver sistemas, verifique antes se tem aderência com o material humano que tu está lá. Porque tu vai desenvolver um processo, um sistema, que se o amigão lá for semi-analfabeto ou não tiver aderência àquela tecnologia, meu amigo, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Profissional de logística tem que ter essa visão holística do processo. Raul, mas quem faz isso aqui é a TI. Quem desenvolve isso aí é alguém do planejamento estratégico. Não, amigo. A responsabilidade, o dor de dono é do homem da logística. Tu vai ter que se meter em processos que não é tua responsabilidade. Tu vai ter que entrar no faturamento, vai ter que meter o pé na porta do turma de vendas, no comercial. Tu vai ter que subir na alta direção e dizer assim, vocês estão tomando a decisão errada. Raul, mas na minha empresa eu não posso falar esse tipo de coisa. Porque o chefe vai me demitir. Tu está na empresa errada, amigo. A gente sabe que tem empresas feitas para nós e tem profissionais feitos para algumas empresas. Se tu quer inovar, crescer, a inovação também virá da logística, não só da tecnologia. Porque tu imagina as empresas de logística no Brasil, o que elas fazem para dar lucro? Quantos caminhões ficam em fila dias e dias? Perdem mercadorias? Quanto se quebra dentro de estoque, dentro de armazéns? Como é que eu saio dessa situação? Homens de logística. Vocês sabiam, é uma informação pública, que nós fomos melhor nas Olimpíadas, nos voos do Brasil, em pontualidade, do que Londres? Sabia disso, não?
Não vou lembrar de cabeça, mas acho que 91% de pontualidade na última Olimpíada, fora do Brasil, e 94% no Brasil, comandadas só por brasileiros. Tu é do Correios, não? É? Uma das maiores empresas de logística do país. Chega onde o Estado não chega. Certo? Lembra que eu falei no começo que o profissional de logística conecta as pessoas? Conecta sociedades? Movimenta uma nação? Nós recebemos uma premiação do ministro dos Transportes, lá em Brasília, por essa condição das Olimpíadas, da pontualidade. Chegamos a 94% de pontualidade, superando os europeus. Daí alguém me falou lá no encontro, falou assim, ó, quando o brasileiro quer, ele faz. Velho, por que a gente não quer? Eu vi uma frase, para mim fez sentido, não sei se vai fazer para vocês. Um país não tem cultura, uma empresa não tem cultura. Ah, isso aqui é a cultura da empresa. Quem tem cultura são as pessoas. São as pessoas que têm cultura. Não é um país. Nós formamos. E se isso não está legal nessa situação atual da nação, velho, a culpa é nossa. Se a tua empresa não está legal, não evolui, a culpa são dos profissionais que estão lá. Raul, mas o comando não deixa, cara, rompe isso. Quebra isso. Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Se tu é um profissional, tu dá lucro, dá resultado, atende, supera as expectativas, e não pode falar que algo está errado, estando errado, essa empresa não te merece. Esse grupo não te merece. E quando eu falei no começo que a gente preza por pessoas na Protege, é mais ou menos nesse caminho que eu queria falar para vocês. Então, profissionais de logística, deixa eu contar uma história para vocês, na verdade, uma dica. Vocês serão o que vão levar a notícia boa e a notícia ruim. Mas talvez, quando for a notícia boa, vocês não serão aplaudidos. A galera vai olhar para vocês e falar assim, ó, não fez mais que a tua obrigação. Só que bom profissional, profissionais de ponta, não precisa de tapinha nas costas, amigo. Não precisa de tapinha nas costas. A gente tem uma regra lá na equipe. Me perguntaram esses dias assim, Raul, como é que a gente faz para formar uma equipe de alta performance? Estava batendo um papo, né, como motivar as pessoas. Eu tenho uma regrinha de motivar pessoas. Eu coloco o maior número de talentos possíveis dentro da minha equipe. Devo ter gente boa e gente ótima. Tento munir pessoas de gente ótima. Daí os bons são motivados com isso. Ou a sair da equipe, ou a evoluir. Primeira decisão, de fato, de um líder de logística, por exemplo, cara, bota para fora do barco quem não presta. Para quem não ajuda, quem não colabora, quem não está afim. Coloca para fora. Facilita a tua vida. Quem está afim? Ah, mas ele é puxa-saco do chefe. Cara, dá um jeito de demitir teu chefe, se for o caso. Raul, não tem como demitir o chefe? Tem. Tem, velho. Tem. Sem sabotagem. A Protege também tem encaminhado por alguns processos de tecnologia, visando ajudar na gestão operacional do empresário, do empreendedor, né? O mercado aplica um produto chamado cofre inteligente. O que é isso? O que é a solução que a Protege está levando? Imagina você, um empreendedor, estressado, um pequeno ou um microempresário, estressado, que tu está no caixa, tu vende, tu controla o estoque, tu vai negociar com fornecedores. E toda essa coleta das tuas vendas, toda a tua arrecadação do teu negócio, da tua loja, do teu segmento, da tua lotérica, do teu supermercado, seja qual for o teu segmento de atuação. Como eu controlo todo esse dinheiro que entra? Como eu controlo que não entrou cédula falsa? Como eu controlo gerencialmente qual foi o pico de arrecadação do meu dia de produção? Como eu recado que funcionário mais deposita, mais faz sangria num caixa, por exemplo? Embarcando a tecnologia do cofre inteligente, por exemplo, tu traz solução. Então eu estou falando para vocês que a gente estoca, transporta, distribui e ainda coloca e monitora dentro dos negócios dos nossos clientes tecnologia capaz de ajudar a gestão do negócio dele. Tudo linkado à logística de valores. Como é que eu estou de tempo, professor? Está bem? Tranquilo? Vamos embora, então.
A transportadora de valores como um todo, nós temos colegas aqui de outras empresas, elas focavam muito no carro forte. Transportadora de valores era carro forte. O carinha armado até os dentes, com cara de mal, grandão, um carro forte atrapalhando o trânsito, quem nunca ficou parado atrás de um carro forte, né? Quebrando calçados em alguns casos, né? Esse era o foco do carro forte, da transportadora de valores. Na década de 90, no final da década de 90, início dos anos 2000, as transportadoras de valores começaram a olhar para o transporte de valores como uma operação logística, pela primeira vez, talvez, no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu não me recordo de cabeça, mas poucos profissionais de logística entraram na Protege logo no começo dessa virada do ano 2000. E a gente tem poucos. Acho que eu sou um dos poucos formados em logística lá também na Protege. Os conceitos logísticos tiveram que romper barreiras de segurança. Tu imagina tu falar para um vigilante, para um planejador de rota de transporte de valores, que ele tinha que implantar conceitos de roteirização, conceitos de produtividade, conceitos de just-time, dentro de casa. Falar para a turma de tesouraria, que processo numerário, que eles têm que imaginar que aquilo é uma fábrica e que tem que ter controles. Então, no início dos anos 2000, as empresas de transporte de valores começaram a olhar com esses olhos, com conceitos logísticos. E foi aí que o grande boom aconteceu dentro das empresas logísticas. Hoje, toda a base operacional da Protege é um mini CD. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar, a minha colega lá da outra empresa vai concordar comigo, todas as operações logísticas estão lá. Talvez não sejam as melhores empregadas lá, pode ser. Mas você vai ver conceitos logísticos de just-time, você vai ver Kanban aplicado lá. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Mas Kanban, Raul, Kanban. Vai ter Kanban, vai ter cross-docking, roteirização, vai ter curva ABC de produção, de cliente e de estoque. Na transportadora de valores, sim. Quando a gente começou a empregar conceitos logísticos dentro da transportadora de valor, a gente conseguiu dar um salto de qualidade. A Protege, durante 2 anos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um túnel aqui. Ó. Aqui é 2013 até 2014. No finalzinho de 2014, a gente começou a criar conceitos de quebrar a operação em pedacinhos. Então, tu tinha uma meta muito grande, muito desafiadora, e estava difícil de alcançar. Estava difícil de manter a turma engajada no processo. Cara, a gente não vai conseguir, não dá, a gente nada e morre na praia. Vamos quebrar esse desafio em vários desafios pequenos. A gente mapeou toda a nossa operação. A gente chegou no detalhe de saber quantos passos... Cadê o Paulo? Quantos passos eu dou entre os processos? Ah, Rô, mas tem cara que tem a perna maior, a perna menor. Eu sei. Eu não posso medir os passos, mas eu posso medir o tempo que ele leva de um processo ao outro. Então, dentro desse processo de mapeamento de oportunidades, foi como a gente chamou, a gente descobriu que a gente poderia chegar na produtividade líquida. O que é produtividade líquida? É simples. Imagine que todo o teu dia são vários processos. Desde que tu acorda de manhã, então, desde despertar o relógio, o tempo que tu leva para levantar da cama, movimentar a coberta, chegar no banheiro, escovar teu dente, lavar teu rosto, né? Tomar teu café, logística não toma, né? Tu vai tomar no ônibus, comendo que nem louco, mas faz de conta que o mundo é legal, né? Tu vai tomar café, vai pegar teu ônibus, tua condução. Todo esse processo é tu voltar de novo para casa, tomar teu banho e deitar. Se tu imaginar que cada movimento teu é um processo, tu consegue saber a produtividade líquida de cada processo. Então a gente pregou isso no mapeamento e começamos a olhar umas oportunidades na execução do chefe de equipe, que é quem entrega ou coleta o serviço nosso. Quanto tempo ele leva para executar cada serviço, em cada cenário, para cada cliente. E a gente descobriu que no Brasil, nos mais de 700 roteiros que a gente tem, eu tinha padrões elevadíssimos e gente muito abaixo do esperado. Qual o desafio para a turma? Eu não quero que seja bom em tudo. Eu quero que seja bom em 3 pilares. Vamos pegar os clientes e coletas em supermercados, no atacado e nas operações intermodais. Vamos pegar quem é o melhor no Brasil e está feita a meta. Para vocês terem uma ideia, tinha gente que levava 5 vezes o tempo do melhor. Por quê?
Porque eu levo a produtividade como um todo. Horas totais dividida pelo total de atendimentos. Produtividade. Legal. E essas horas totais são compostas de quê? De diversos processos. As horas totais do teu dia são compostas de quê? De diversos processos, diversos passos. Tu se desloca com o teu carro, com a tua moto, bicicleta, de a pé, de ônibus, de metrô. Conforme for a tua condução, o teu processo logístico, ele vai ter uma performance. E aí, a gente joga a empresa num outro patamar, que a gente chama de ponto de ruptura. Eu não vou trazer os números aqui, abertos, porque eu obviamente sabia que tinha concorrência aqui, né? Vai que... O ponto de ruptura é quando tu sai de um túnel de processo e de resultado e nunca mais volta para ele. O ponto de ruptura é quando tu experimenta algo que tu nunca experimentou. Então, assim, imagina. Em 2013, o que eu ia fazer de orçamento para 2014? Chegar no meu melhor aqui. Eu naveguei aqui. E em 2014, qual será o meu orçamento de produtividade para 2015? Dentro do que eu conheço, nos últimos 2 anos. O que a gente fez? Chamaram os caras de logística para fazer orçamento, a gente arrebentou. Por quê? Porque as vendas não foram tão legais. O ano 2015 foi ruim para alguém aqui, não? 2016 está sendo, não? 2016 foi o ano na história da Protege que nós mais entregamos resultado. Maior percentual de EBITDA da história da Protege. Num cenário completamente complicado. Detalhe, não foram as vendas que trouxeram lucro. Foram as operações logísticas. Foram profissionais de logística que mesmo com um cenário complicado de venda para todo mundo, complicado de atuar, difícil de vender, gente indo para a informalidade, desemprego, um monte de coisa de fábrica fechando. Como é que eu mantenho a lucratividade se não está entrando receita? Amigo, melhora a tua operação. Melhora a tua operação. E como melhora a operação? Mapeia ela e quebra ela em vários pedacinhos. Isso vale para qualquer coisa. Faz isso com as tuas dívidas. Quebra ela em vários pedacinhos e vai descobrir o que está acontecendo. Então a gente jogou a Protege para um outro patamar. Qual o desafio agora? Não voltar para a história. Não voltar para o passado histórico nesse patamar aqui. E continuar crescendo. Vai chegar num limite em algum momento? A gente tem uma história na Protege que a gente conta para a gente mesmo. Pode ser mentira, mas a gente conta para a gente mesmo. Tem pessoas que falam assim, a gente proibiu de falar dessa maneira, mas eu tô liberado. Amigão, consegue entregar isso nesse prazo, nesse tempo, com essa qualidade? Vou fazer o possível. A gente não aceita isso lá. Essa resposta não vale. Vou fazer o que eu posso. Não pode. Então a gente criou uma buzininha lá. A resposta é o seguinte, te deram uma missão, te deram um projeto para tocar, um resultado para entregar, vou fazer o meu melhor. Sempre. Vou fazer o meu melhor. Faz toda a diferença entre fazer o possível e fazer o melhor. Parece clichê, não é. Não é. Quando tu vai fazer o possível, tu já sai com a meta fechada. Já sai com o resultado balizado. Qual o teu melhor? Tu não sabe se é hoje. Há 10 anos atrás, tu imaginava que era 10 anos atrás. Te imagina 10 anos atrás onde tu estava. Te imagina daqui a 10 anos onde tu vai estar. Talvez lá seja o teu melhor do que hoje. Então, fazer o melhor é diferente de fazer o possível. Então, a gente eliminou o fazer o possível na Protege. E assim a gente acha que vai caminhar e acredita que vai caminhar para um outro patamar. Entrando no pilar de pessoas, a gente olha para o processo, a gente tenta arrebentar nos conceitos logísticos, mas, gente, nada dá certo se não tiver gente empregada no processo, engajada e gente a fim de fazer. Lembra que eu falei há pouco tempo? Primeiro passo de uma liderança: jogar para fora quem não está afim. Jogar para fora quem não está afim. E olha só, é muito mais fácil identificar quem não está afim do que quem está. Raul, mas como eu descubro quem está afim e quem não está? Cause desconforto. Cause desconforto. O papel da liderança é causar desconforto. Mas peraí, Raul, não é motivar? Negativo. Negativo. A motivação profissional de ponta. Por que a gente tem escolas boas? Porque a gente não tem ótimas escolas. E a gente aceita o bom.
Por que a gente não tem ótimos governos? Porque a gente aceita o bom. Por que a gente está numa empresa boa e não está numa empresa excelente? Porque a gente aceita o bom. O líder de logística, ele não tem tempo para estar dando tapinha nas costas. Raul, é bom receber elogio? Claro que sim. Mas quer elogio melhor que um bônus no bolso no final do ano? Do que um aumento, do que uma promoção? Do que tu pegar a tua empresa num patamar e largar ela em outro, amigo? Não tem coisa melhor, não tem elogio melhor que esse. As pessoas têm que encarar a verdade nua e crua. O que é verdade nua e crua? Se deu errado, amigo, deu errado. Deu errado. Vira a página e vida que segue. Vida que segue. E olha só o que eu estou falando. É frio o que eu estou falando. E dar errado na Protege, às vezes, é morte. É difícil, gente. Tem chefe, tem líder e tem subordinado que gosta de viver no mundo de faz em conta. Está tudo bem. Fuja dessa armadilha. Encare, cara, as tuas mazelas. Eu escrevi um artigo há pouco tempo, onde eu falei uma frase e deu prós e contras, né? Clima bom não quer dizer boa liderança. Que clima bom? Tudo legal, é maravilhoso, é liberado pro café, tem festinha, tem happy hour. Porra, o chefe é gente boa pra caramba. Ele te provoca? Ele é um bom líder? Claro que é. Será? Quer saber se tu é um bom líder? Quer saber se tu tem um bom líder na tua equipe? Quer saber se teu chefe é um bom líder? Quando esse cara pegou a equipe, em que patamar a equipe estava? Em que patamar a equipe está agora? Se não evoluiu, amigo, é um bosta de um líder. O líder de verdade, ele faz as pessoas experimentar o melhor delas. Só tem um jeito, cara, de tu experimentar o melhor. Quantas pessoas só viram campeões olímpicos depois que perde as pernas? Nunca correu na vida. Perdeu as pernas, um acidente, uma fatalidade na vida, resolveu nadar e virou campeão mundial de Olimpíada. Nada melhor que cara com duas pernas. Por que a gente precisa de um trauma para experimentar o melhor? Esse é o papel do líder. Tu causa o trauma. Está todo mundo tranquilo, ar-condicionado bom, desliga o ar. Os caras vão se incomodar. Está tudo muito legal, está confortável, gela o ar. Pô, mas está gelado aqui, ó, as pessoas estão vivas. Não aceito mais ou menos o bom. Ah, o que tu faz aqui, cara? Ah, não sei o que, eu faço a minha. Faço meu serviço, eu faço mais ou menos. Cara, dá um pé nesse cara. Meritocracia. Muito difícil esse tema. Quem merece mais? Quem entrega mais resultado? Quem é mais puxa-saco? Quem é mais bonito? A moça que colocou silicone lá? Quem é melhor? Quem merece ser promovido? Vai assumir a liderança na logística? Vai atuar nesse campo? Vai administrar operações? Destaca quem entrega melhores resultados. Nos piores cenários. Que quando recebe um desafio, se agacha assim e fala assim, ih, desistiu. Não, estou dando uma olhada, como é que eu vou bater nessa meta aí? Sabe aquele cara que fala assim, caramba, cara, fica indignado, sabe, fica vendo que nem um cão atrás de uma grade, o que eu vou fazer lá? Esse é o cara que tu precisa. E o cara morno? E o cara que entrega o resultado esperado? Fiz um forecast, o cara entregou o que eu pedi. Agora o cara entregou 2 vezes mais que eu pedi. Eu pedi para o cara fazer um memorando, o cara me entregou um memorando, trouxe uma capinha dura, fez um troço, trouxe um café ainda. Porra. O cara nem café traz, não traz. Disciplina. Alguém duvida que operações logísticas precisam de disciplina? Cara, mas é difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem vícios. Muitos vícios. O hábito cria um vício. Por exemplo, eu vejo algo errado que não impacta na operação. Por que eu vou me preocupar? Eu vejo um papelzinho no chão, que foi o outro cara que largou. Sai falando mal. Por que eu não junto?
Raul, bacana, eu vou junto, meu papelzinho. Tu dá enquadrada no cara lá? Tu tem disciplina para fazer isso? Tu tem disciplina para mesmo com momentos ruins, tu encarar a tua equipe e falar assim, gente, hoje vamos até mais tarde. Bom, logística não acontece muito, né? Mas outras... Detalhe, é domingo e não tem hora extra. Vão pagar o banco de hora para alguns lugares que tem, né? Ser disciplinado não é fácil. E ser disciplinado por um líder tem a ver com alguma coisa. O que eu falo, eu tenho que fazer, amigo. Se o que eu falo, eu não faço, eu não tenho disciplina de liderança. Se eu prometi entregar dia 10, eu entrego dia 8. Raul, mas eu estou entregando antes. Sim, porque se tiver uma coisa errada, tempo de corrigir, eu ainda entrego dentro do prazo. Disciplina de não aceitar o mais ou menos. De ninguém. De ninguém. Principalmente de você. Esses pilares são básicos para liderar na Protege. Raul, é fácil? Claro que não. É uma dificuldade incrível. Mas o que é dificuldade? Desconforto. O que a gente prega lá? O líder tem que gerar desconforto. Tem gente que prefere um clima de menos cobrança, de menos desafios, de menos metas agressivas. Eu comparo essas pessoas que nem a gazela na savana. Ela vive, algumas sobrevivem, mas eu prefiro ser o leão nessa brincadeira. E só assim tu forma pessoas melhores que tu. Então o papel de passar por tudo isso é simplesmente formar sucessores. Líderes não criam seguidores. Não posso falar aqui, mas tem uma cantora de funk que cria seguidores. Tem seguidores aí, né? Não é uma boa líder. Se cercar de pessoas que fazem melhor do que tu é fundamental para te crescer como líder. Sabe por quê? Imagina que tem uma promoção para acontecer contigo. Daí tem um chefe acima de ti, um gerente, um diretor, um presidente. Daí tu é muito bom, cara. Tu entrega muitos bons resultados. E aí surge a oportunidade. Daí tu toca um CD, uma fábrica, uma operação. Daí ele fala assim, Joãozinho, quero te promover para gerente. Tu é coordenador, um líder de logística que vai subir para gerência. Legal. Ah, bacana. Não quer nem saber quanto que é o salário, né? Porque o salário só faz diferença depois de um tempo. No primeiro dia de trabalho, tu lembrava de quanto tu ia ganhar, te preocupava, tu queria estar trabalhando, né? Então na promoção é a mesma coisa, você nem pergunta quanto vai ganhar, né? Chegou a tua vez de virar gerente. Legal. Quando eu começo? Só me indica quem vai ficar no teu lugar. Mas tem que fazer a mesma coisa que tu faz, entregar o mesmo resultado, ou melhor. Tem alguém que ensina a tua equipe? Não formou, não vai ser promovido. Não formou, vai perder a oportunidade. Porque se tu for líder, gestor, e for extremamente necessário para o teu processo, cara, tu é um péssimo líder. Tu é um peão de luxo. Se tu assume cargo de gestão, de liderança, os processos logísticos, tu tem que atuar na adversidade para conduzir o teu time, para não deixar eles desestabilizarem. Faz sentido para vocês? Não? Boa. Quero só fazer uma propaganda aqui, que eu sei que tem muitos formandos e alguns que estão estudando. A Protege todo ano tem um projeto trainee, né? Onde a gente vai capturar no mercado talentos, internos também. E esse ano, olha só, qual será o foco da formação e da graduação da turma? Logística e qualidade. Estamos dentro ou não? A entrevista é comigo e com o Paulo, a primeira. Passando de nós, passando pelos 5 filtros, né, lembrando essa conversa que a gente teve aqui, tá lindo. Tá dentro, cara, tá dentro. Depois tem a produção, né? Mais 9 meses lá até nascer a criança, 9 meses de trainee e tem que arrebentar. E detalhe, tu vai entrar na empresa, se der tudo certo, vai chegar um cara lá que queria estar no teu lugar. Às vezes o trainee entra ganhando até mais que o cara que está lá. Só que o cara não se preparou. O que nós estamos causando? Um desconforto. Meu amigo, toda vez que eu tenho que ir no mercado buscar talento, eu estou buscando renovação. Ah, Raul, mas só tem um jeito de buscar renovação, quando eu busco fora. Quem é casado aqui?
Não, eu não entendi, eu falei alguma piada, não. Só perguntei se era casado, cara, calma. Dentro da tua empresa, via de regra é um casamento. Só que um casamento que parece mais uma sociedade. No futuro, eu acho que não terão mais empregados nas empresas. Tu quer entrar numa empresa, vai ter que ser sócio. Porque daí tu participa dos lucros e também das despesas. Acho que o futuro dos negócios é isso. Mas voltando à renovação, é possível renovar com o mesmo, mas fazendo coisas diferentes. Então, se eu tenho dentro de casa pessoas que não se renovam, eu não vou ficar aguardando as pessoas se mexerem. Porque a gente cria oportunidades. Meu diretor operacional, o senhor Gerson, ele fala isso. O meu papel aqui é criar oportunidades. Qual é o teu papel, amigo? Se tu não estiver preparado, se preparar para ela. Só isso. Se prepare. Esteja pronto. E se tem alguém lá fora se preparando mais do que está aqui dentro, amigo, quem não presta assistência, abre concorrência. Simples. Então tem o projeto Trainee 2017 chegando aí. Monitore no site da Protege. E quem sabe a gente vira colega. Quem sabe vocês viram meus diretores algum dia. Dentro da Protege a gente começou a criar a universidade corporativa, que nada mais é do que formar pessoas. Então a gente vê lá no começo da carreira de alguém, 18, 20 anos, 24 anos, 25 anos, alguém começando com sangue no olho, a gente tem que começar a cuidar desse talento. A trilhar um caminho para esse cara. E quem já está dentro? Eu tenho que renovar. É papel também da Protege renovar o seu funcionário. É papel dela causar o desconforto. A universidade corporativa brinca com isso. Lá tem curso de oratória, tem curso de apresentação, tem curso de conceitos logísticos, gestão do tempo, tem um monte de coisa. Só que ninguém te obriga a fazer. Está lá. Agora, tu quer ser promovido, tem que fazer 50 cursos daquele ali. Quer virar gerente, 50 cursos, mais um teste, mais não sei o quê. Quer virar diretor, 50 cursos, mais 50 testes, e tem que tirar nota máxima em tudo. Depois tem a entrevista, que é a parte mais fácil da coisa. O que a gente está envolvendo? Pessoas. Pessoas. É o melhor investimento que tem. O que eu estou fazendo aqui? Vai que eu conquisto vocês, vocês queiram trabalhar na Protege, cara. E vocês me ajudem nessa empreitada de logística. Quem ganha? Eu, Protege, tu, o Brasil, sociedade. É isso. Esse é o processo. Já estou indo para o fim do processo aqui, quero só dividir um pouco de aprendizado de mais de uma década de logística. Não é muita experiência, mas parece que eu vivi 50 anos. Então, assim, quando falar para alguém assim, ó, eu tenho 10 anos de logística, fala para ele assim, traduzindo, é que nem real para o dólar, mais ou menos, para o euro. Vale 40, vale 50, vai por mim. Quem já trabalha em logística vai me ajudar aí. O que eu aprendi nesses 10 anos? Que sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo preço. Tem o mesmo esforço. Raul, cara, isso eu já ouvi em vários videozinhos de YouTube. Claro que sim. Só que pouca gente entende. E pouca gente aplica isso. Amigão, vai numa empreitada, cara, pensa a lua. Tem que ser assim. Estar insatisfeito. E sempre querer o seu melhor, em tudo. Como assim em tudo? Em lavar o carro, em lavar a louça, para quem é casado sabe o que eu estou falando. Em fazer o melhor no teu processo. Entregar o melhor em produtividade, entregar além do que te pedem. E entre a teoria e a prática, cara, fica com as duas coisas. O que é melhor, Raul, ser teórico ou ser prático? As duas coisas. Logo que eu me formei, eu trabalhei de graça, de madrugada, para aprender a porcaria do Kanban. Vou falar agora aqui para o professor que não está me ouvindo. Eu não entendia aquela porcaria do cartão na teoria, nos livros. Não entendia aquilo como funcionava. Descobri uma empresa que ainda usava o cartãozinho Kanban. O cara enchia o saco do coordenador até que falou assim, cara, eu quero varrer o chão. Eu não quero... Não, mas daí tem espionagem industrial. Cara, consegui depois de acho que deu 3 meses de negociação, consegui trabalhar de graça das 10 às 2 da manhã. Aprendi a porcaria do Kanban, uma empresa de não tecidos. Pô, cara, isso aqui não é só um Kanban. Isso aqui é uma teoria que eu posso usar em qualquer coisa. Na padaria, no táxi, na indústria.
dentro da tesouraria da Protege. Adivinha quando eu virei gerente corporativo de logística que eu fiz? Cara, agora é a hora de fazer tudo aquilo que eu sonhava lá na faculdade. Eu não sei que estágio vocês estão na vida de vocês. Isso aqui é uma frase que eu escrevo. Não importa esse momento, aliás, o que importa é este momento. Neste momento é estar sedento de saberes. Lá no começo eu falei que vocês eram loucos ou estavam aqui a fim de buscar alguma coisa diferente. Ver o que esse cara tem para falar, não sei. Só tem um jeito de tu evoluir como pessoa e como profissional. Buscar conhecimento, inclusive daquilo que tu não pratica hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que produz chinelos. Será que não tem conceitos de outro segmento que eu possa aplicar aqui? Para descobrir isso tem que estudar. Hoje eu trabalho numa empresa que fabrica camisetas. Não existem conceitos em outros segmentos que eu possa atuar aqui? Você precisa estudar. Precisa talvez final de semana. A penúltima mensagem, não, a antepenúltima mensagem que eu deixo para você é a seguinte. Não sejam mornos. Cara, ou tu chuta o balde, a valer, seja explosivo, tenso, estressado, ou gelado, estratégico. Mas não seja mais ou menos, cara. Não atue na logística mais ou menos. Não seja um pai mais ou menos. Não seja um filho mais ou menos, um marido mais ou menos. Não seja um profissional mais ou menos. Crie o teu estilo de atuar no cenário da vida e principalmente nas operações logísticas. Tem operações logísticas que vai exigir de ti concentração e frieza. Tem outras que vai exigir de ti acelerar a turma. Nunca uma operação logística vai exigir de ti tu ficar assim, ó. Vou dar uma olhada no Facebook. Não vai rolar, velho. Aplique isso no dia a dia. Não aceite, mais ou menos. Aprenda a colocar ovos de pata. Eu não sei se tem teoria científica ou se tem alguma comprovação científica, mas alguém um dia me contou uma história. Ele perguntou para mim assim, Raul, o ovo de pata tem mais proteína, vitaminas que o ovo de galinha. Não sei se é verdade, mas eu preferi acreditar nessa teoria. E por que se vende mais ovo de galinha do que de pata? Porra, que pergunta? Sei lá por que se vende mais ovo de galinha. Se o ovo de pata é melhor, por que se vende o ovo de galinha? Alguém deu risada, já sabe aí, cara? Eu descobri porque ele me contou. Porque a galinha, quando coloca o ovo, ela sai cantando. Ela divulga o que fez de bom. Ela comemora o que fez de bom. Ela divide com os outros o que fez de bom. A patinha ou o pato põe o ovo e sai quietinho. Ninguém sabe o que ela fez de bom. Então, na analogia, coloque ovos de galinha. Comemore, compartilhe, divulgue o teu trabalho bom que tu fez, comemora, registra o que tu fez de bom. Busque reconhecimento. Todos os carros fortes da Protege, todos os crachás, todos os uniformes, todas as fardas, o logo da Protege tem a bandeira do Brasil e a frase "Ame-o" embaixo. Por que eu trouxe ela para o final? E para fechar minha fala aqui e liberar vocês para o happy hour e para a cervejinha. Eu vi uma entrevista esses tempos de uns jovens que estavam dizendo que queriam ir embora do Brasil. Falei em cerveja, a turma agitou, cara. Nossa. Quem vai dirigir esquece, né, cara? Muita gente querendo ir embora do Brasil. Profissionais de logística. Jovens talentos. Tem uma coisa que a gente tem que aprender, às vezes quando é jovem a gente é meio boca aberta nisso, a gente não presta atenção nisso aí. E faz parte da juventude. Mas faz parte também de quem já perdeu alguns cabelos, dividir com vocês o que eu vi lá atrás. Ame o que é teu. Ame a tua casa, ame o teu carro. Raul, mas não é o melhor que eu tenho. Calma, ame o que tu tem, cara. Valorize o que tu tem. O Brasil é uma porcaria, tá uma porcaria, sempre foi uma porcaria. Olha, tu lê a história, já foi pior.
E olha só, o Brasil é um país continental. E não tem malha ferroviária. O Brasil é um país continental e tem muito mato. Assim, você já viajar para o interior, horas e horas de estrada, só mato. Várias estradas que nem existem, que é um rastro lá de terra. Várias empresas que pagam em dólar lá fora, procurando locais para investir, para pagar menos, reduzir o custo. Adivinha como que o Brasil vai evoluir? Através da educação. Aplicada através do quê? De operações logísticas. Ah, Raul, É, cara. Só tem um jeito de o Brasil crescer, com mais portos, com mais aeroportos, com mais estradas, com mais capacidade de distribuição em menos tempo, usando mais cabotagem, melhorando a infraestrutura da distribuição de tudo que produz e fazendo isso mais barato do que a China. E quem entrega isso? Operações logísticas. Mas o recado é, ame-o, mas ame o que tu tem. Quem tu é, tua história, tuas decisões te trouxeram até aqui, cara. Respeite isso, teus erros, teus acertos. Ame tudo que acontece de ruim contigo, tudo. Como assim, Raul? Tudo, sim. Tudo que aconteceu de ruim na tua vida te jogou para um caminho melhor. Simples assim. Tudo de ruim que acontece contigo, todos os tropeços, as caneladas que tu dá, te joga para um caminho melhor. Todos os desafios que tu tem, os percalços, te jogam para um caminho melhor. Então, ame o nosso país, ame a tua história, ame a tua faculdade, defenda ela. E, principalmente, lembre-se, a logística conecta o mundo. Quero agradecer a oportunidade para todos que ficaram acordados e porque não ficaram, né? Quero agradecer a paciência da turma lá de fora, professor Denis, pelas dicas. E até uma próxima. Valeu! Como eu disse, a gente está com algumas perguntas aqui, então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pedir para algum professor, acho que o professor Rogério, que não está acostumado... O professor Rogério vai passar o microfone para quem do auditório quiser fazer perguntas, e eu também vou fazer algumas perguntas que os alunos de outros campos estão fazendo aqui online, né? A primeira pergunta é dos alunos da Vila Prudente. Alô, Vila Prudente. Os alunos da sala 332, que estão com o professor Fábio. O que eles estão perguntando para você, Raul, sobre a questão dos números. Aliás, é uma pergunta meio recorrente. No canal da Uninove no YouTube, várias pessoas que estão acompanhando a palestra, inclusive até pessoas que não são alunos, mas que estão acompanhando a palestra, estão questionando essa parte de números, né? Por que os números são tão importantes na logística? Então, fala aí se a gente consegue sobreviver sem os números. Bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu tentar explicar de uma maneira que todo mundo entenda, né? Não que não seja fácil entender. Se tu imaginar um número, ele não existe. Alguém já viu um 2 caminhando? Um 3? Uma forma de Bhaskara? Ele não existe. Mas as minhas operações existem. Elas têm quilômetros rodados, elas têm custo por quilômetro rodado, ela tem hora homem, ela tem tonelagem, ela tem cubagem, ela tem time de chegada. Por que os números são importantes? Porque os números traduzem aquilo que é tangível e algo estratégico. Como eu falei mais cedo, no início, eu falei assim, aqui tem à disposição um conceito empregado de cross-docking. O que é cross-docking? Uma distribuição, um fracionamento, uma distribuição de maneira aplicada. Por que eu distribuí as cadeiras dessa maneira? Por que eu criei esse corredor? Porque eu preciso ter uma certa distância para que, a hora que todo mundo for embora, eu tenha uma certa vazão de pessoas se isso aqui estiver lotado. Se pegar fogo, tomara que não, né? Mas se pegar fogo, como é que vamos sair? A que distância? Qual é o tempo que eu percorro? Qual é o tempo que eu vou levar? Só tem um jeito de eu traduzir isso em forma tangível. Números. Números.
Então o profissional de logística convive com números, porque os números dizem para ele assim, ó, todo o teu esforço operacional deu resultado, porque senão tu vai viver no mundo do achismo. Cara, eu trabalhei, cheirei fumaça, nossa, faço todo o processo, amanhã, estou 7 horas da manhã, 11 da noite na operação, não sei o quê, nossa, está arrebentando. Como é que eu consigo ver isso? Através de números. Então, se tu não consegue medir, tu não consegue gerenciar. Então, respondendo, números torna visível se a tua operação está ok ou não ok. Como vocês procedem no fator assalto? Marcos, né? Eu costumo ser muito frio em tudo que eu respondo, porque eu tento não pensar com o coração, né? O assalto é uma quebra, usando medições logísticas. Quebrou o processo. Só que a quebra na logística de valores pode ser vida. Pode ser um pai de família, uma mãe de família, um jovem talento. A Protege vem aprendendo e não tem como saber, de fato, como lidar, por exemplo, com óbito. Mas eu preciso criar uma estrutura para atender quem ficou vivo. A mulher, o filho, o pai, a mãe. Eu preciso, como empresa, saber que eu não tenho só pessoas dentro da minha empresa. Por exemplo, eu tenho pais de famílias que têm uma história. Um assalto, quando ele leva só o bem material, amigo, a gente comemora. Como assim, Raul? Houve um assalto, explodiram um carro forte, levaram milhões, ninguém morreu, e vocês comemoram? Claro. Por que a gente comemora? Porque cada sobrevivente na Protege, ele sobreviveu baseado numa técnica de segurança. Nós estamos dentro, a gente sabe. Via de regra, todo aquele que teve a possibilidade, nem sempre tu tem esse tempo. Quem já derrubou uma empilhadeira lotada de coisa, sabe o que eu estou falando. Tu não tem tempo, às vezes, de reagir e nem condições de reagir. Porque tu sabe que na tua vida vai ter surpresas e, às vezes, o ataque ele vem maior do que a capacidade de reação. Então, o assalto, ele é tratado pensando nas pessoas, não no bem material. E não há, para perda de pessoas, resposta ou receita para como tratar isso. O que a gente faz é, balança a poeira, lamenta sempre, mais um guerreiro. Mas se não teve perdas humanas, amigo, a gente comemora o assalto. Mais uma turma da Vila Prudente, sala 334, estão com o professor Guilherme, fizeram uma pergunta bem interessante. Eles estão questionando como a Protege incorpora a sustentabilidade nos seus processos. Bacana. A Protege foi a primeira empresa a ter a frota mais nova no Brasil. Conhece a nossa, escuta e dói mesmo. Ela sabe que é verdade, estou brincando, né? Protege é uma empresa familiar, né? Fiquei sabendo que a Uninove também é uma empresa familiar. Então, o seu Marcelo, ele é o nosso grande líder, é uma pessoa que se preocupa com a sociedade, com as pessoas da sociedade e principalmente se as suas operações logísticas, se seus negócios podem agredir de alguma maneira. Então, toda a nossa frota tem uma gestão de ecofrotas mesmo, que é assim que chama, no comando do gestor chamado Nelson, que estuda diariamente como poluir menos. Fomos a primeira empresa a aplicar em 100% de sua frota o aditivo Arla. Todo mundo sabe o que é isso, não? Boa. Transportadoras de valores, lembre-se que eu falei, no começo da década de 2000, não focavam no processo. A Protege foi a primeira a movimentar isso dentro desse nicho de negócio. Então, a sustentabilidade da Protege, por exemplo, ela vai desde o recolhimento da pilha e da bateria de cada funcionário. Vai desde plantar árvores. Então, todo ano a gente faz aquele movimento. Tem campanha do agasalho, tem um monte de coisa que a Protege gosta dessa parte social, mas a parte de sustentabilidade de plantar árvores, de preservar e de cuidar como seus veículos que podem poluir ou descartar, pode agredir a sociedade e o futuro do nosso Brasil, o futuro do negócio. Então, a Protege tem um programa interno que cuida de tudo isso e faz a gestão de todos os seus processos. E tudo que pode, de alguma maneira, agredir o meio ambiente, a Protege vai lá e fecha a porta. Eu sou do curso de qualidade da unidade de Vila Maria. A gente percebe toda a preocupação da Protege com a questão da qualidade por todas as operações serem certificadas. Até que ponto o setor de qualidade influencia na formação dos KPIs da Protege? Lembra que eu falei que
Desculpa, qual é o teu nome? Érica. Eu falei que a Protege ela tem a cultura de desconforto. Adivinha quem é que gera o desconforto? Tu vai lá, faz um slide coloridaço, lindo, cheio de gráficos, né? E aí o cara da qualidade vem assim, ó, mas isso não está no processo mapeado. Isso não está certificado. Isso está ferindo aquilo que a gente determinou dentro do processo mapeado. O que ele causou? Um desconforto. E toda vez que alguém gera um desconforto dentro da empresa, adivinha? É aplaudido de pé. Então o setor de qualidade, ele é literalmente aquele monitor que fala assim, ó, lá fora vai o nome da Protege e tudo que ela prometeu, e eu posso saber o que ela prometeu para mim porque eu tenho o certificado dela, o que ela vai me dizer que vai me entregar de qualidade. Essa turma é literalmente nossos anjos da guarda. Se todas as nossas operações internas não estiverem sendo mapeadas por isso, o que acontece com o homem de logística? Ele fica muito próximo do processo. O que o cara da qualidade faz? Ele dá 2 passos para trás e fala assim, ó, ficou feio. Então, a turma de qualidade, ela é fundamental, porque não adianta tu entregar processo logístico com menor custo se tu ferir a qualidade. Porque que adivinha quem é que gera a operação logística? Clientes. O que o cliente quer? Claro que ele quer um bom preço, mas ele quer qualidade. Então, é fundamental para que tudo isso dê certo, alguém da qualidade olhando e certificando se tudo aquilo que a gente está entregando é aquilo que foi prometido. Sala 330, professor Sebastião. Qual é o percentual de eficiência no atendimento das demandas? É da mesma sala, vamos lá. Como e para quem apresentar um projeto sem que ninguém aproveite do que ele foi desenvolvido, né? Faça uso do... Isso, faça uso. E por que mesmo... Essa é polêmica, vamos lá. Por que mesmo a Protege investindo em tanta tecnologia, ocorrem tantos roubos em suas instalações? Bacana. Vou responder as mais fáceis e deixar mais difícil para o final. Pode ser? Só de Santo Amaro está inspirado aí. Bacana. Obrigado pelas perguntas, essa turma aí. Se a gente investe tanto, né, por que acontece tantos problemas ainda, né? Vocês já viram falar que a NASA perdeu algum foguete delas? Não estou me comparando com a NASA. Estou fazendo uma analogia. Nós somos melhor que a NASA. Graças a Deus. Não, deu tudo certo. Eu fui lá, acho que você estava jantando. Tu imagina se a tua vida não tivesse problemas? Obrigado, viu, Camilo? Tu imagina que a tua operação não tivesse problema? O problema, ele te ensina uma coisa, a aprender e nunca mais retornar a ele. Raul, mas tem casos, tem vários aviões que caem. Como é que eu faço isso? Alguém já entrou numa cabine de avião aqui? Não. Quantos reloginhos tem lá? Sabia por que existe aquilo lá? Cada um daqueles lá é um erro que foi cometido, um avião que caiu. Então, a cada erro, a cada derrota, claro que a gente lamenta. Se for erro interno, a gente corrige. Mas se for algo novo, que levou a gente uma quebra, uma perda, a gente aprende com isso, mapeia isso e tenta trabalhar para que nunca mais volte a acontecer. Então, os percalços são importantes, porque só assim tu evolui. Respondendo à questão das demandas, se a gente atende as demandas, quem trabalha com logística, só para eu lembrar aqui, eu sei, não sei se todos os livros que vocês atuam falam isso, mas tem algo parecido que eu vou falar agora. O que é logística? Tem bilhões de definição. É entregar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Dá para fazer sempre assim? Mas dá para fazer sempre o seu melhor. Então a gente tem KPIs, indicadores, que não são nossos, de qualidade, são dos clientes. Então eu falo assim, cliente, o que é uma coisa excelente para ti como serviço do que eu estou prestando? É 99% de eficiência. Essa é a minha meta. 2% de indisponibilidade. Essa é a minha meta. Então, além das nossas metas, eu compro a meta do cliente. E o que eu tenho que fazer? Superar ela. Como é que eu supero ela? Entendendo o que é qualidade para ele, o que significa aquela meta e qual a importância que ele tem. Então, se eu atendo as minhas demandas, nem sempre. Logística nem sempre dá para fazer. Mas sempre vamos ter condições de entregar. Sempre vamos ter condições operacionais de fazê-lo. E para a terceira pergunta, que eu deixei mais polêmica no final, como eu faço para apresentar uma ideia e não roubá-la de mim, né? Vão roubar tuas ideias. Vão roubar tuas ideias. Não patenteou antes, seja o que for. Mas eu vou dar uma dica de que eu aplico. Primeiro, é melhor ser coautor de uma grande obra do que o autor de uma obra pequena. E sempre quando tiver uma ideia, um projeto grande,
Viva ele muito aqui na cabeça, nas ideias, e consiga aliados. Aliados. Porque quando for apresentar a tua ideia, não é tu que teve a proatividade, a tua ideia fez barulho e interessou alguém. De novo, melhor ser coautor de uma grande obra do que autor de uma obra pequenininha. E entenda, o que tu faz, cara, é para compartilhar com os outros. Raul, se for para ganhar dinheiro, quanta gente virou milionário dando de graça aplicativos para vocês? Quanta gente virou milionário fazendo serviços voluntários? Porque por mais que a pessoa roube a tua ideia, ela não vai saber executar. Não fique com medo disso. Fique com medo da tua ideia não ser uma ideia boa. Só isso. A gente tem 2 caras na internet, aí, no mundo da informática, que vocês conhecem a história, que houve roubo lá, não houve? Os 2 viraram ícones. O roubo faz parte. Vai te preparar para a próxima vez te proteger melhor. Tá? Então, de novo, seja o coautor de uma obra grande do que o autor de uma obra pequena. E não tenha medo, mas crie evidências e compartilhe a tua ideia com pessoas estratégicas para que ela se torne real e fundamental. Vocês prezam muito pela vida humana, né? Sim. Eu fico pensando assim, é uma curiosidade que eu tenho. Você falou agora há pouco que o nível de blindagem do veículo de vocês é nível 3. Sim. Por que não vocês não fazem a opção pelo nível 4? Tudo bem, a gente sabe que o nível 4 tem que ter autorização do Exército. Mas como vocês fazem esse trabalho, né, de levar vários valores, por que essa burocracia deles terem não passe mais fácil para vocês essa liberação? Porque, assim, o carro de vocês é nível 3. Porém, a gente vê que direto, assim, não direto, mas os casos que aconteceram, eles conseguiram destruir os veículos e muita segurança de vocês perderam a vida. Enquanto o nível 4 suporta até granada. Por que vocês não optam por nível 4? Essa é uma pergunta polêmica. Obrigado, querida. Obrigado, Elaine, pela pergunta. Eu vou do mundo técnico para o mundo real, tá? Tecnicamente, a gente não pode, porque tu já falou, a Polícia Federal não permite, o Exército não permite. Mas eu vou te contar um segredo que talvez não pudesse contar aqui. A gente está trabalhando já para ter nível 5. Não podia ter contado. Talvez eu esteja no mercado amanhã, tá, gente? Me ajude aí. Mas a questão da blindagem ela tem 2 sentidos. Ela tem a ver com o poder balístico de transfixar a blindagem. Então, hoje, só o poder balístico que passa o nível 3 é a .50. Ela segura até 762. O nível 5 segura a .50. A granada e o explosivo, ela não tem muito a ver com a blindagem. Se eu fosse focar a questão da blindagem no explosivo, eu deveria ter carros de papelão e cofres de ferro, de aço. Por quê? Porque eu não ia ter como estufar e como ter proporção à explosão. Então, a explosão, num carro forte, por exemplo, quanto mais blindagem, mais eu fechar o carro, melhor para explodir, por exemplo. Então, a blindagem tem a ver com a parte balística do processo. A parte de explosão, ela tem outras tecnologias que nós já estamos embarcando no nosso carro. Lembra que eu falei? A gente mapeia como que a turma atua. Cada sinistro, cada perda, cada quebra, a gente mapeia, senta uma turma, pensa, entende como eles funcionaram, como eles agiram, como foi o modus operandi dele e o que eu preciso criar. Então, por exemplo, eu descobri como é que eles fixam um explosivo no carro forte. Eu descobri como é que eles serram um carro forte. E aí eu estou embarcando tecnologia dentro do carro forte. Para que os caras conseguirem tentar de novo e conseguir chegar até o nível de explosão, ele não vai conseguir passar e chegar no seu objetivo. Na parte balística, é uma parte legal. Que nosso presidente, pessoalmente, tem levantado a bandeira para mudar isso. Só que, pena estar ao vivo aqui, porque se tivesse só nós eu falaria um pouco mais.
Mas quando tu sobe o nível, tu fere alguns processos econômicos, políticos, num país que nem o Brasil. Então tu precisa amarrar vários processinhos, trabalhar vários cenários políticos, econômicos, estratégicos. Mas a Protege está caminhando para algo além disso. E vamos movimentar o mercado, sim, para botar mais blindagem, se esse for o caminho. Se é melhor manter parcerias ou fazer leilão? E como que a Protege trabalha em relação a essa questão das parcerias e terceirizações? Boa pergunta. Vou dar uma pergunta um pouco, perdeu as mulheres, feminina, né? Depende. Né? Depende. Nem toda parceria é boa, nem todo leilão é importante, né? Então, essa decisão ela já é num segundo momento. O primeiro momento é: por que eu vou fazer o leilão de certos processos, de certos preços? Por que eu vou fazer parcerias com certos parceiros? Tem que fazer sentido para a estratégia do negócio da tua empresa, a médio, curto e longo prazo. Tu imagina que tu tem um nome no mercado, tu tem um serviço reconhecido no mercado, e faz parceria com alguém que não é tão ético, que não atua da maneira que com teus princípios e culturas da tua empresa. É complicado isso. Se tu vai fazer leilão de serviços, por exemplo, por que está sendo feito isso? Por que vale a pena? Quem ganha com isso? Eu vou dizer para vocês de logística, quem provoca o leilão às vezes é o cliente, porque ele não tem ideia do que está fazendo. Porque, via de regra, o cliente não sabe o que quer, ele acha que sabe. E ele não sabe fazer e acha que sabe fazer, e ele te contrata porque não sabe fazer. O leilão é uma armadilha, não é bacana e não é produtivo. Ele pode ser estratégico. Parcerias tem que ser estratégico, senão não vale a pena. Eu não vejo na Protege formar parcerias, por exemplo, com uma empresa antiética, que não tem uma conduta centrada, reta, dentro dos processos, principalmente dos processos fiscais e entre outros. Então, parcerias tem que ser estratégica. Leilão nem sempre é estratégico, mas se for participar de um leilão, que seja estratégico, seja para vencer e seja para durar aquele processo mais adiante. Eu acredito que, vendo essa palestra que você acabou de ministrar, quem veio esperando ouvir sobre logística, somente logística, acabou tendo uma palestra sobre liderança, sobre motivação, sobre engajamento e comprometimento de todos, colaboradores, acionistas, todos os stakeholders. E esses termos que eu acabei de citar está sendo muito utilizado na nova versão da ISO 9001. Como que a Protege utiliza esses termos que eu acabei de citar para você dentro da organização, no cotidiano, dentro de cada processo ou de macro processo, ou se pretende atingir isso, principalmente para atingir e cativar cada um desses meninos que estão entrando na universidade agora? Bacana, boa pergunta. Obrigado. Se a gente começar errado qualquer coisa, não vai terminar bem. Então, tu imagina que tu está entrando na Protege hoje. Tu vai ter o que chamo de integração. Todo mundo já passou por isso em alguma empresa? Quem já foi trainee em alguma empresa também passa por esse processo de apresentação da empresa, né? Aqueles PowerPoint, aquele futuro, né? A Protege, a gente faz uma coisa um pouquinho diferente. A gente convida quem está chegando para não entrar. A gente fala, não entre na Protege. Por quê? Porque aqui é muito cobrado, tem muita meta. Mas se tu entrar, tu vai querer ficar para sempre. Para responder um pouco disso, procure um ex-Protege e veja o que ele fala da empresa. Os stakeholders, os sócios, o presidente, se eles não participarem de toda essa brincadeira que eu falei aqui hoje, tu falou em motivação, engajamento, tem como fazer operação logística sem isso? Sem liderança, sem equipe engajada, sem motivação, sem automotivação? Não. Mas não tem como dar resultado se o topo da pirâmide não der o exemplo. Se o topo da pirâmide não acreditar no processo de qualidade. Se o topo da pirâmide não der valor para quem está no chão de fábrica.
e se o topo da pirâmide não descer no chão de fábrica. Então, cada processo de qualidade operacional implantado na Protege não é um processo do departamento, é um processo da Protege. Se alguma coisa não der certo, foi a Protege que não deu certo, foi o departamento, foi a Protege que não deu certo. Então, respondendo um pouco da tua pergunta, que ela pode ser subjetiva, e eu não quero me colocar numa situação difícil aqui, mas a gente tem do presidente a menina da faxina envolvida nas metas da Protege. Eu participei de uma cena, um minutinho para falar dela aqui. A famosa tia do cafezinho, Dona Lourdes. Ela olhou nossos KPIs, o nosso painel de qualidade lá, né? A nossa missão, nossa visão, né? Ela olhou assim no painel assim e falou assim: eu trabalhei em outra filial e lá os gráficos eram verdes. Por que aqui está vermelho o gráfico? Nossa, não ficou simples o indicador. O que lembra a cor vermelha? Para mim, eu que sou colorado, bacana, né? O meu indicador não estava claro, não estava simples. O que a gente repensou? Quando eu vou dar uma palestra, um treinamento de qualidade, eu preciso envolver até a tia do cafezinho. Até ela tem que estar envolvida no processo. Quando eu vou tomar uma decisão estratégica lá no topo da cadeia, lá na presidência, na diretoria, no board da empresa, uma vez decidido, uma vez definida a estratégia, cara, eu tenho que trazer em toda a cadeia, todas as pessoas têm que estar envolvidas. Obviamente, com todas as informações estratégicas que elas precisam, no nível que elas estão, mas todos estão envolvidos. Não é à toa que é chamado de organização. Não é à toa que é chamado de organização, é um organismo organizado. E uma frase, finalizando a tua resposta, tem uma frase de administração que fala assim, ó: o maior patrimônio da empresa são as pessoas. Quem já ouviu isso? Não acreditem, é mentira. É mentira, cara. O maior patrimônio das pessoas, da empresa, não são as pessoas. São as pessoas certas. Esse é o maior patrimônio da empresa. E nem sempre a empresa é feita só de pessoas certas. Então, por que a gente alinha todo mundo, até a tia do café, da presidência do café? Porque a gente quer ter as pessoas certas. Só tem um jeito de qualidade dar certo, logística dar certo, tem engajamento, motivação, se todo mundo saber para onde está indo. Se todo mundo saber se está ganhando, e quando ganhar, comemorar junto. Se não tiver assim, não funciona. Nem com a presidência, com os diretores, com o board, nem com o chão da fábrica, nem a tia do cafezinho vai te servir um café frio, até ela vai estar com um café de má qualidade. Nós conseguimos saber e identificar que a Protege, em âmbito nacional, é referência no que faz, é uma grande empresa já consagrada. E eu queria saber assim, se vocês não têm um interesse para um futuro próximo, ou até para os próximos anos, em abrir esse capital nacional e trabalhar no âmbito internacional, com transporte de valores, ou como, por exemplo, transporte de insumos via aérea, proporcionando o mesmo padrão de qualidade que vocês proporcionam em território nacional. Eu tenho muita vontade que isso aconteça. Muita mesmo, né? Porque os conceitos que a Protege aplica nas suas operações, cara, dá certo qualquer coisa. Dá certo qualquer coisa. A gente é capaz de operar em qualquer cenário. Então, eu acredito que, uma vez decidido, e aí a decisão é do dono, é dos empresários, é dos acionistas, não minha, mas a vontade é minha. O sonho é meu. De romper barreiras e levar, quem sabe, essa qualidade para fora do Brasil ou para outras operações logísticas, né? E dar oportunidade para outros cenários de desafios, principalmente. Mas, com certeza, é um sonho meu, é uma vontade minha, mas a decisão não fica no meu nível, né? Mas fica aqui, obviamente, registrado que estamos prontos. É só o seu Marcelo apontar para onde a gente vai, cara. A Protege é top nesse segmento, né? É número 1, né? Eu queria saber, assim, citasse algumas ferramentas que vocês utilizam para medir a satisfação dos clientes. Citar algumas aí só. Bacana. Por exemplo, é importante, por exemplo, ter uma pesquisa de satisfação. Fundamental. Saber, ouvir e entender o que o cliente fala. Então, por exemplo, a pesquisa de satisfação periódica na Protege, ligando pessoalmente para quem contratou e para quem recebe o serviço. Uma coisa é diferente. Às vezes tu é um empresário, tu contrata o serviço da Protege. Mas quem recebe ele? É o teu menino do caixa, o teu tesoureiro, o teu gerente. Então, a gente tenta escutar quem contratou, quem paga a conta, né? Mas quem recebe o serviço também. Há uma pesquisa de qualidade, satisfação da Protege.
Um outro sentimento que a Protege faz, a gente faz muito eventos em feira. O que a gente faz nas feiras? A gente convida os nossos clientes e desafia eles a trazer um amigo a apresentar para a gente e para ver a Protege conhecer. E a aderência disso também é um indicador de qualidade, por exemplo, do nosso serviço. Porque tu nunca vai levar um amigo para uma enrascada. Tu nunca vai levar um amigo para algo ruim. Então a gente tem uma aderência muito boa, por exemplo, de visitação de gente que não consome os nossos produtos e quer entender como a Protege atua. E essas pessoas já trouxeram várias ideias para a gente inovadoras. Então o indicador de satisfação de qualidade a gente tem, é medido periodicamente com entrevistas ou pessoais. Tem essa questão que a gente mede na visitação de feiras, por exemplo, saber quem visita a gente. E fundamental, cada novo cliente indicado é um indicador de qualidade. Cada novo produto contratado é um indicador de qualidade. E a qualidade maior que a gente tem é, como eu falei no início da nossa conversa. Apesar de um cenário de crise como este, e eu sei o resultado de alguns concorrentes, a gente entregar o melhor resultado da história da Protege. Esse, para mim, é o meu melhor indicador de qualidade. Nós temos o professor Márcio, que leciona também no curso de Logística, e também é atuante da área de Logística. E hoje, especificamente, ele está na Suíça, trabalhando num projeto. A semana que vem ele está de volta, ele vai estar apresentando, inclusive, esse projeto para os alunos de Logística. E aí ele está acompanhando lá da Suíça, lá já bem mais tarde do que aqui, né? Mas ele está assistindo a palestra e ele pediu para você fechar a palestra com uma frase do que o profissional de logística precisa ter para ter sucesso, né? Ficou fácil. Eu sou gaúcho, sou bairrista. Tem algum gaúcho aqui? Não, né? Estou sozinho, então, aqui. Tem? Não é de Pelotas. É de Pelotas? Lá tem Pelotas, aqui tem Campinas e São Paulo, então tá 2-1 o jogo. Eu quero... Nosso hino rio-grandense é um orgulho nosso. Nós somos bairristas mesmo. No hino rio-grandense tem uma frase que vira meu lema e que eu queria que vocês levassem ela o sentido que ela faz. Né? Profissionais de logística de qualidade, não vai ser fácil a tua carreira, quem já está nessa tocada sabe como que é. O desafio no Brasil não é fácil, o mercado não nos conhece, não sabe do que somos capazes, não sabe tirar o melhor que a gente tem. Então a gente vai ter que romper barreiras. A gente vai ter que convencer pessoas, deixar nossas ideias ser roubadas para ganhar lá na frente. A gente vai ter que liderar algumas pessoas, o nosso chefe às vezes, os nossos pares. Tem uma frase no hino rio-grandense que fala assim, ó, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de logística de qualidade de modelo para o Brasil e para quem puder ver e deixar a gente trabalhar e entregar o melhor. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigado. Obrigado.